Oi pessoal, eu sou a Gisele, mas podem me chamar de Gi. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o lecionário, então vem com a gente! Muitas coisas importantes foram ditas sobre o valor da Palavra de Deus e a restauração da Sagrada Escritura dentro das celebrações eucarísticas, principalmente depois do Concílio do Vaticano II e do magistério dos Sumos Pontífices. Nós temos hoje o nosso lecionário já atualizado. O nosso lecionário nada mais é do que a Palavra do Senhor, ou seja, são todos os textos litúrgicos que nós utilizamos durante as celebrações, todos eles organizados em 3 livros. Nós temos o lecionário 1, que é o dominical, temos o lecionário 2, que é o semanal, e temos o lecionário 3, que é para a missa de todos os santos. Então é um lecionário mais votivo. No nosso lecionário, nós temos a divisão pelos tempos litúrgicos e também pelos anos litúrgicos, ou seja, o ano A, B e C. Esses anos, eles remetem os nossos evangelistas. O ano A, evangelista Mateus, ano B, evangelista Marcos e ano C, o evangelista Lucas. Mas não podemos esquecer do nosso evangelista João, que em meio às missas votivas e dentro dos próprios tempos, nós remetemos o evangelho de João. Então, no vídeo de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais em como o nosso lecionário é separado e como a gente utiliza ele dentro da celebração eucarística e da celebração da palavra. Amém? Então, vamos conhecer um pouquinho. Vamos começar com o nosso lecionário dominical. Depois, conheceremos o lecionário semanal e, por último, nosso lecionário votivo. Este é o lecionário 1, o lecionário dominical. Ele é colocado sobre o ambão, que é conhecida como a mesa da palavra, onde vai ser proclamada a palavra. Ao abrir o lecionário, nós temos algumas ilustrações e também temos as fitinhas que fazem o auxílio e separação das leituras que serão proclamadas durante a missa. O lecionário dominical é o lecionário ABC, remetendo aos nossos evangelistas. No início, nós temos uma pequena programação e apresentação de todos os decretos e um pouquinho da história do missal antes de realmente começar com as informações das leituras. A primeira parte é a introdução geral. Nós temos o elenco das leituras da missa. Então, no capítulo 1, temos os princípios gerais para a celebração litúrgica da Palavra de Deus. Então, falamos um pouquinho da importância da Palavra de Deus na celebração litúrgica, o valor litúrgico da Palavra de Deus, as características da própria palavra, a Palavra de Deus na economia da salvação, na participação litúrgica dos fiéis, a Palavra de Deus na vida da igreja, na relação necessária entre a Palavra de Deus proclamada e a íntima relação entre a Palavra de Deus e o ministério eucarístico. Já no capítulo 2, nós temos sobre a celebração das liturgias da palavra da missa. Então, falamos um pouquinho das leituras bíblicas, do salmo responsorial e sempre há uma explicação de cada um desses pontos. Então, a aclamação antes do evangelho, a homilia, o silêncio também deve ser celebrado. Ele favorece a meditação, então o silêncio também é uma forma litúrgica. Temos a profissão de fé, temos o lugar onde se proclama a palavra, que no caso é o nosso ambão. Temos os livros para anunciar a palavra, que são esses que nós estamos mostrando para vocês. Já no capítulo 3, falamos dos ofícios e mistérios da celebração da liturgia na palavra da missa. Então, temos a função do presidente da liturgia da palavra, temos a função dos fiéis na liturgia da palavra, os ministérios na liturgia da palavra, e todos eles sempre explicando um pouquinho a função de cada um. Na parte 2, temos a estrutura do elenco das leituras da missa. Então, no nosso capítulo 4, tem uma distribuição geral das leituras da missa. Então, temos a finalidade da pastoral do elenco das leituras da missa, por isso que nós temos a pastoral da liturgia. Então, qual que é a importância dela?
os princípios na elaboração do elenco das leituras, então a seleção dos textos, a distribuição das leituras nos domingos e festas, a distribuição das leituras para os dias da semana, as celebrações dos santos. Em cada parte dessa, nós temos uma reserva de livros litúrgicos que devem ser proclamados. Temos os princípios a serem aplicados no uso do elenco das leituras na missa, o salmo e a aclamação antes da leitura do evangelho. Então, todos estes momentos, seja de cantos ou momentos lidos, eles têm uma importância e seguem um rito. No capítulo 5, tem a descrição do elenco das leituras na missa. Então, essa descrição, ela explica um pouquinho em todos os tempos litúrgicos, então desde o tempo do Advento, o tempo do Natal, da Quaresma, do Sacro e tempo pascal. Então, dentro desses tempos, eles dividem as leituras no Sacro durante a semana, os domingos, os dias da semana e os domingos, e as solenidades. Temos o tempo comum, as leituras do Evangelho. Lá no capítulo 6, temos adaptações, traduções para a língua vernácula e indicações do elenco das leituras da missa. Então, temos a explicação das adaptações e traduções, porque nossas leituras foram traduzidas para o idioma de cada país, para poder todos compreenderem as leituras da missa, as indicações para cada leitura em particular, os títulos, as palavras iniciais, todos bem autoexplicativos. Depois nós temos a tabela dos tempos e das principais festas. Então, a partir do ano que foi revisado o lecionário, nós temos aqui o ciclo anual, temos o ciclo feriadal e todos os tempos já declarados dentro de uma tabelinha para organizar organizar e facilitar o nosso entendimento. E depois nós temos outras tabelas que colocam as ordens das leituras em cada um dos anos. Como vocês podem ver, sempre há a divisão dos anos litúrgicos. E iniciando o nosso lecionário dominical, nós iniciamos então com o ano A, com o evangelista Mateus. Então, vocês podem ver que vão estar sempre separados pelo tempo. Então, aqui, esse é o nosso lecionário dominical. Então, ele vai trazer as leituras de domingo do ano A. Então, o primeiro domingo do Advento, nós vamos ter a constituição da primeira leitura, o Salmo responsorial, e depois constituído pela segunda leitura e a aclamação do Evangelho e o Evangelho em si. Como eu citei para vocês, o Evangelho de Mateus, que compõe o ano A. Então, dentro das leituras do ano A, nós teremos o evangelista Mateus. Então, como vocês podem ver, o legal é que já está na sequência do nosso ano litúrgico, então fica muito mais fácil de manusear o lecionário. Então, vocês podem ver, o tempo do Advento já está separadinho, primeira, segunda leitura, aclamação do Evangelho, e aí a gente já remete o próximo tempo, então a gente já entra no tempo do Natal. Vocês podem ver que é tudo em seguida, ele é tudo muito contínuo o lecionário, e isso facilita muito a sua utilização. Então aqui, tempo do Natal, e vocês podem ver que dentro do tempo a gente consegue ir passando e vendo os diversos tempos. Uma coisa que vocês podem ver também é aqui em cima, perto da página, ele também diz qual é o tempo que está, e aqui na lateral superior esquerda ele fala qual é o ano que nós estamos. Em cada tempo nós já vamos ter separado a primeira leitura, Salmo responsorial, que é cantado, segunda leitura, aclamação do Evangelho e o Evangelho.
Vocês podem perceber que dentro do próprio ano, por mais que já tenha um evangelista, nesse caso de exemplo é o ano A, algumas proclamações vão ser do Evangelho de São João. Então, dentro do próprio ano litúrgico que nós estamos, entre o A, B e o C, nós remetemos alguns evangelhos do evangelista João. O nosso lecionário, ele é separado por anos e seguindo o tempo litúrgico. Quando finaliza um ano litúrgico, ele já tem o início de outro ano litúrgico. Então, ao finalizar o ano A, nós já temos recorrente o lecionário dominical do ano B. Então, no mesmo lecionário a gente já tem essa divisão. E novamente, assim que inicia o novo ano, nós já temos a sequência do ano litúrgico. Então, o tempo do Advento, depois vem o tempo do Natal, e aí nós vamos ter a Quaresma, e seguindo todos os tempos litúrgicos. Então, ao finalizar um tempo litúrgico, nós já iniciamos um novo tempo litúrgico. Então, aqui nós temos o ano C. Nós temos essas fitinhas que podem ser utilizadas para marcar as páginas. E aí facilita também a encontrar a página que nós vamos seguir no rito da celebração. E novamente nós temos aqui a divisão por tempos litúrgicos. Nós podemos acompanhar essa mudança de tempo litúrgico nos títulos compostos do missal. Então, na parte de cima, nós conseguimos acompanhar o domingo da oitava de Natal. Se a gente pegar um pouquinho mais aqui para trás, nós vamos ter aqui, por exemplo, tempo da Quaresma. Então, ele já vem todo separado para que isso facilite a nossa utilização do missal e manuseio, para que fique mais fácil, para que a gente consiga encontrar as leituras com mais facilidade. Ele é bem detalhadinho. Solenidade do Senhor que ocorrem. Então, por exemplo, tempo comum. Então, ele já vem todo separado. Isso é bem legal. Nós acompanhamos as leituras durante a celebração pelo folheto litúrgico. O folheto litúrgico, ele segue as mesmas liturgias contidas no lecionário. Então, se formos na parte da liturgia da palavra, na primeira leitura temos o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho. A partir daqui, do título do folheto, quarto domingo da Páscoa, a gente pode procurar o título a partir do lecionário. Temos também aqui em cima, ano C, tempo pascal. Isso ajuda para que a gente encontre. Então, a gente está aqui, no ano C, e vamos procurar o quarto domingo da Páscoa. Aqui já estamos no quinto. Vamos abrir aqui, quarto domingo da Páscoa. Podemos pegar a nossa fitinha e fazer a separação. Deixar aqui, facilmente separado. E as leituras vão coincidir. Então, por exemplo, leitura dos Atos dos Apóstolos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Então, aqui em cima, ele vem qual que é o capítulo e o versículo daquela leitura proclamada. Então, se vocês verem aqui no folhetinho, o capítulo e o versículo também está constatado. O Salmo responsorial, a segunda leitura e o Evangelho. No final do lecionário temos o apêndice, onde nós temos as solenidades que podem ocorrer em domingo. Caso alguma solenidade ocorra durante o domingo, nós já temos aqui as divisões certinhas de quais são as leituras que nós iremos utilizar dentro de cada ano, o tema. Então, por exemplo, a exaltação da cruz, a data também que ela pode acontecer. Já está tudo separadinho. Temos aqui, caso, por exemplo, a comemoração de todos os fiéis defuntos caia
no dia 2 de novembro seja um domingo, também está aqui, ó, separado. Já com todos os salmos que podem ser cantados. Tudo isso tem que ser preparado antes da celebração, né? Já tem que ser separado antes. Então, ó, tem bastante opções aqui para ser proclamadas nesse dia. E no finalzinho do lecionário, nós temos aqui o índice escriturístico, então que vai ter já as páginas com todos os profetas e evangelhos, separados já pelos versículos e páginas. E temos o índice geral, que ele deve ser muito utilizado. Então, página 112, gente. Página 112 pode ser o nosso guia para a gente conseguir fazer uma separação mais rápida até do lecionário, principalmente para quem está aprendendo a manuseá-lo agora. Então, você já tem a divisão pelo próprio ano, todas as páginas e quais são os temas, né, da celebração. Então, por exemplo, se eu quero o ano B, o tempo da quaresma, quarto domingo da quaresma, eu já sei que está na página 439. Então, ó, o ano C, se eu quero o tempo comum, o 23º domingo do tempo comum, eu já vou ter aqui estipulado certinho. E tem as solenidades também que podem ocorrer no domingo. Então, se alguma solenidade acontece no domingo, eu já posso procurar aqui certinho a solenidade. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho do lecionário 2, que é o lecionário semanal. O lecionário semanal ele é um pouquinho diferente do lecionário dominical, porque ele traz as leituras da semana, ou seja, as leituras que são posteriores ao domingo. Então, a gente leva como referência o domingo, e após esse domingo nós vamos ter as leituras da semana. Então, a leitura da segunda, da terça, da quarta-feira, e ele segue o ano litúrgico, né? Segue o tempo litúrgico, só que como não tem os evangelhos de domingo, então nós não vamos ter aí presente os 3 evangelistas no lecionário semanal. E sim, a gente vai ter uma divisão aí por ano par e ano ímpar. Mas calma aí que a gente vai entender tudo isso um pouquinho melhor. Então, a primeira parte dele é ilustrativa, como vocês já viram no outro. O início é bem parecido com o outro. Ele vai falar um pouquinho dos decretos. Aqui nos capítulos, ele vai explicar os mesmos princípios que nós já falamos no dominical. Então, essa primeira parte dele, ela é igualzinha ao dominical. Então, a gente vai ter a mesma estrutura aqui nesses elementos. A gente só vai mudar um pouquinho depois que ele passa aqui das nossas tabelas, né, de oração do tempo, quando ele chega aqui, ó. A partir daqui, a gente vai ter uma diferença. No tempo do advento, nós já podemos ver que ao abrir o tempo do advento, a gente vai ter, ó, segunda-feira da primeira semana do tempo do advento. Ou seja, depois que iniciou o tempo do advento, a primeira segunda-feira da primeira semana do advento, a gente vai utilizar essas leituras. Vocês podem ver que vamos ter a primeira leitura, mais de uma opção, né, de primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, porque durante a semana nós não temos a segunda leitura, nós só temos a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Então, a gente vai ter mais de uma opção de primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, dependendo do dia. Tem dia que só tem uma opção, ó, como vocês podem ver aqui ó, na terça-feira. Então, ó, terça-feira da primeira semana do advento. Então, vai ter a primeira leitura, o Salmo, a aclamação ao Evangelho e o Evangelho. Vocês podem ver que aí o Evangelho já não seguem os anos. Vão ser os Evangelhos já determinados para aquele dia. Então, vai ser o Evangelho do dia. Então, ó, pode ver aqui o exemplo. Quarta-feira, primeira semana do advento. Nós vamos ter a primeira leitura, o Salmo, a aclamação ao Evangelho e o Evangelho. Então, se a gente pegar aqui, ó, como referência, nós temos também as fitinhas, ó, para marcar. Nós entramos, por exemplo, que nós temos no vídeo,
no quarto domingo da Páscoa. Então, nós entramos aí na terceira semana da Páscoa. Então, podemos pegar como exemplo aqui, ó, terceira semana da Páscoa. Então, pegamos aqui, ó, quarta semana da Páscoa, ou seja, vai ser depois do quarto domingo da Páscoa. Aí, segunda-feira da quarta semana da Páscoa, vamos ter a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Vocês podem ver, ó, que algumas semanas eles colocam algumas exceções, então é algo bem dinâmico esse lecionário semanal. Então, ó, no ano A eles podem utilizar esse Evangelho, então as celebrações durante a semana, elas são um pouquinho mais moldáveis, ó. Então, terça-feira da semana da Páscoa, quarta-feira da semana da Páscoa. Então, ele não vai seguir igual o dominical, que tem o A, o B e o C. Ele vai seguir a partir do domingo, a semana depois do domingo. Então, se eu tô no quarto domingo da Páscoa, eu vou entrar na quarta semana da Páscoa. Se eu tiver no 23º domingo do tempo comum, eu vou entrar na semana do 23ª semana do tempo comum. No tempo comum, nós temos uma pequena diferença. Por exemplo, estamos aqui na primeira semana do tempo comum. Nós vamos ter essa distribuição aqui, ó, ano ímpar e ano par. Então, por exemplo, estamos em 2022, estamos no ano par. Então, a primeira leitura vai ser essa daqui do ano par. Aí depois o Salmo, aclamação e Evangelho e o Evangelho. E entramos já na terça-feira da primeira semana. Então, no tempo comum, nós vamos ter o ano ímpar e o ano par, para a gente ficar alterando um pouquinho essas leituras. E vocês podem ver que ele é bem extenso e segue novamente o tempo litúrgico. Então, ó, o tempo comum, o último tempo. E segue a mesma divisão. Neste lecionário, nós não vamos ter nenhuma missa votiva, porque nós já temos um lecionário separado somente para missas votivas. Então, ele vai se encerrar no sábado da 34ª semana do tempo comum. Após o 34ª semana do tempo comum, já vai ser o nosso índice escriturístico, que é o índice com todas as liturgias por versículo já separado. E vamos ter também o nosso índice geral, que ele nos auxilia muito na separação do lecionário, porque nós podemos procurar por ele qual que é o tempo litúrgico que nós estamos e encontrar a página facilmente. E vamos ter o nosso lecionário 3, que é o lecionário para a missa dos santos, dos comuns, para as diversas necessidades e votivas. Então, este daqui, nós vamos ter uma ilustração também, ó, no início dele. Vamos ter as fitinhas para separação. O início, ele é idêntico aos que nós já comentamos. Então, os elementos da missa, das leituras da missa. Então, essa parte de explicação, elas são as mesmas em qualquer lecionário que nós vamos manusear. Então, a parte aqui até o calendário. No calendário, ele muda um pouquinho dos outros, porque como ele é um lecionário votivo, ele traz para nós, já separado por mês, quais são as festividades que nós vamos ter. Então, quais são os santos, as diversidades que nós podemos ter, quais são as datas votivas. Então, ele já traz separado aqui, ó, as solenidades. Então, a parte do calendário, ela é um pouquinho diferente, ó. Como vocês podem ver, ele já vai separando, ó, mês de outubro, mês de setembro, dezembro. E aí, depois a tabelinha é a mesma dos tempos que vocês já viram no decorrer do vídeo. Temos, então, o início do lecionário. Ele inicia com o próprio dos santos, ou seja, já são as solenidades contidas em cada mês. Então, por exemplo, ao mês de janeiro, ele já estipula as solenidades que vão ter, ó, e as leituras que nós
podemos fazer. Então aqui, ó, o Evangelho. E aí no dia do santo, do mártir, da solenidade, ele já separa, ó, quais vão ser as leituras para aquela solenidade. E aí ele dá mais de uma opção. Então ele é bem diferente do dominical e do semanal. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, 26 de janeiro, é dia de São Timóteo e São Tito, são bispos, em memória deles. Nós temos a primeira leitura, São Paulo a Timóteo, ou temos outra opção da primeira leitura. E nós vamos utilizando ele, ó. Nós podemos utilizar em conjunto, tá? O lecionário votivo com o lecionário semanal. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar o próprio aqui, ó, do título que a gente estava vendo, de São Timóteo e São Tito, ele só dá a primeira leitura. Então, o Evangelho a gente pode pegar daquele dia. Então, se a gente vai estar ali no dia 26 de janeiro, a gente vê qual é o tempo que nós estamos, né? Qual que é o tempo litúrgico que nós estamos. E a partir daí, nós conseguimos já fazer a separação do Evangelho. Então, o lecionário votivo, ele pode ser utilizado em conjunto, tá? Vamos ter casos, por exemplo, ao 24 de junho, na atividade de São João Batista. Então, a gente vai ter primeira leitura, vai ter o Salmo, vai ter a segunda leitura, vai ter o Evangelho. Então, aqui ele é determinado próprio dos santos, né? Essa partezinha aqui que a gente está olhando. Então, ele é próprio dos santos, em memória dos santos, dos bispos, dos mártires. Depois temos as partes dos comuns. A parte dos comuns nada mais é do que as dedicações. Então, a dedicação à igreja, nós vamos ter aniversários, que tem várias opções aqui, vocês vão ver que tem várias. Tem o comum de Nossa Senhora. Temos várias opções, então isso a gente verifica com o sacerdote ou com o celebrante para saber qual que ele vai utilizar, porque nós temos muitas opções mesmo. Então, comum dos mártires. Temos diversas opções de como utilizar. Então, esses daqui eles não têm dia especificado. Eles são já um rito pronto, na qual nós iremos escolher qual leitura se cabe melhor àquele momento, né? Qual evangelho cabe melhor para aquele momento. Então, a gente consegue seguir aí um padrão, né? A gente consegue ter um padrão para conseguir escolher. E temos também a parte para as diversas necessidades. Então, são missas que o sacerdote pode escolher celebrar para diversas necessidades. Então, ela tem vários temas. Então, pela Santa Igreja, vai ter pela eleição do Papa ou Bispo, para sacerdotes. Então, ele traz várias opções, aonde o próprio sacerdote que vai escolher. Então, ó, para religiosos, para a vida religiosa, para vocações, para os cristãos leigos. Então, tem várias opções. E por último, temos as missas votivas. Então, as missas votivas já estão estipuladas. Então, a Santa Cruz, por exemplo. Nós já temos as missas votivas, que também é o sacerdote que vai selecionar quais são as leituras que ele vai escolher, porque ele traz mais de uma opção, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar a próxima aqui, ó, leituras da história da paixão do Senhor. Então, ele já traz um tema e o próprio sacerdote que vai escolher qual que é a leitura que ele vai celebrar naquele dia, porque é uma missa votiva. Então, a Santíssima Eucaristia são as missas já separadas para ser utilizada, e o sacerdote pode escolher, o sacerdote ou o celebrante, ele escolhe a que mais se adequa àquele dia. Por fim, nós temos o índice alfabético dos santos. Então, a partir do santo, a gente consegue saber já qual que é a página que está destinada à sua celebração, né? Então, ele tem aqui o índice alfabético dos santos, que auxilia muito, né, no nosso manuseio. Temos o índice escriturístico, né, igual nós temos nos outros lecionários. E temos o índice geral, que ele auxilia muito na separação. Então, a gente vai pelo tema, né,
da celebração e consegue encontrar qual mais se adequa. Vocês viram quanto conteúdo tem no lecionário e como a gente utiliza cada um deles? Então vocês viram que o dominical a gente utiliza em todos os domingos e sábado após as 15 horas, que aí já é considerado a missa de domingo. E os outros, o semanal a gente utiliza durante a semana, de segunda a sábado, sábado antes das 15 horas. E o votivo, né, o Todos os Santos ou diversas necessidades, nós utilizamos ele esporádico, então depende muito do celebrante e de qual é a atividade que nós iremos ter. Bom, e para finalizar o nosso tema de hoje, vamos mostrar um pouquinho como que o cerimoniário auxilia o leitor no manuseio do lecionário. Então, vamos lá. Ah, mas peraí. Assim não dá, né? Ah, agora sim, agora eu tô pronta. Vamos lá! O lecionário é colocado sobre o ambão. O cerimoniário que está responsável pelo lecionário, ele deve separar já as leituras do dia e deixar as leituras abertas sobre o ambão. Não é necessário entrar com o lecionário nas mãos durante a procissão de entrada, o lecionário já vai ficar no ambão. O cerimoniário que está responsável pelo lecionário, ele deve zelar pelo microfone e zelar pelos leitores. Então, verificar qual que é o leitor que está escalado no dia, perguntar se ele sabe qual que é a leitura que ele vai realizar e se ele tem alguma dificuldade com alguma das palavras. Então, ele é encarregado para que toda a liturgia da palavra seja excepcionalmente organizada e harmônica. Quando o cerimoniário vir com o leitor, ele deve ficar do lado direito do ambão, para que ele consiga auxiliar na mudança de página, auxilie na entrega do microfone e em qualquer diversidade que aconteça. O cerimoniário que está junto com o leitor, ele deve ficar sentado com os leitores e trazer esses leitores até o ambão. Esse processo faz com que ele venha na frente do altar. Toda vez que passamos na frente do altar, não podemos esquecer de fazer a vênia. Fazendo a vênia de respeito e proclamação ao altar, nós levamos os leitores até o ambão para poder realizar a leitura. Devemos tomar muito cuidado com as páginas do lecionário, elas são muito frágeis, então, se possível, quando vamos trocar a página, se pudermos utilizar a fitinha para tocar o menos possível na página, é o ideal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é o lecionário, qual que é o manuseio dele. E não se esqueçam, tirem suas dúvidas conosco e nós vamos aprender junto. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!